Exatamente. Né? Você fala bem Cuba, aí você está lá em Nova York e está em Barcelona. É o caso de Jean Willis, que ontem disse que só volta no Brasil se o presidente Lula criar condições favoráveis para que ele dê as caras por aqui novamente. O que será que ele quer? Que condições favoráveis são essas, Ricardo? É um ministério? É um cargo? Eu imagino que seja alguma boquinha, né? Vindo do Jean Willis, você vê, renunciou ao cargo lá atrás de deputado, já tinha sido 2 vezes deputado, inclusive, tecnicamente analisando, um deputado medíocre, um deputado que não conseguiu trabalho significativo nenhum para o povo brasileiro. Inclusive apresentou 2 projetos de lei, como o 5002 de 2013, que autoriza o direito à identidade de gênero, e o 7270 de 14, que regula, olha só, produção, comércio e consumo da maconha. Esse foi projetos, foram ideias que ele propôs na Câmara dos Deputados. Está querendo, na minha opinião, uma boquinha, fez aí esse aceno aí para que o governo Lula, que não o convidou, como ele mesmo disse, não foi chamado para fazer parte do governo, mas deu aquela acenada: olha, estou aqui, estou querendo voltar, crie condições para que eu possa voltar ao Brasil. Qual condição? Espero que essa condição talvez não venha e que ele fique em Barcelona, falando de Cuba em Barcelona. São 14 horas e 28 minutos. Urian, que condições seriam essas? Olha, esse negócio de político que diz que se preocupa com a população, que quer cuidar do povo, do país, mas foge para outro lugar, isso está se tornando cada vez mais comum, na minha opinião. Eu não estou muito... E o exílio? Está exilado. Eu não estou muito preocupado com o Jean Willis, não, até porque quando eu olho para alguns nomes do atual ministério, como por exemplo Daniela Carneiro, do Turismo, o Valdez Góes, do PDT, essas que foi condenado em 2019, eu fico mais preocupado com que já estão lá. O candidato, o político que mais fez pela população LGBTQIAP+, no Brasil foi o José Serra. Isso é inegável. Não só no Brasil, como no mundo, porque a quebra da patente salvou muita vida. Muita gente. E veja, o Jean Willis, quando ele chega, ele adota, ele pega a bandeira para si e assim, não fez nada. Que condição é essa que ele quer agora? Ele quer voltar aqui para ajudar, falar todos, mudar o significado das palavras. Que é o Lofote, Pavinato. O que a gente percebe é o seguinte: quem vai estudar fora não resolve de um mês para o outro. Aqui, quem já teve oportunidade de estudar no exterior sabe que a gente faz aplicação, vai lá, se inscreve, espera o momento certo. Quando o Jean Willis sai do mandato para no mês seguinte ou dias depois estar numa pós no outro país, ele não decidiu isso quando ele saiu. Na verdade, ele renunciou ao mandato porque entendeu que era incompatível, e a gente sabe que tem um prazo máximo que o parlamentar pode se afastar para interesse pessoal na Câmara dos Deputados, a não ser por motivo de saúde. Ele não teria um motivo de saúde, ele não conseguiria compatibilizar a pós que ele foi fazer no exterior com um limite de afastamento por foro íntimo que o deputado pode ter na Câmara, renunciou e criou toda essa história. E agora que está acabando o curso dele lá, coincidentemente, seja porque o Lula é presidente ou não, ele quer voltar para o Brasil. Não deve ter arrumado emprego lá, está tentando sinalizar, ver se alguém convida ele para alguma coisa aqui. Afinal, participou de programa de televisão, depois foi deputado, pode ter algum público, alguma atenção, e pode ser que alguém se comova e diga: não, vamos repatriá-lo e dizer, ele é o exemplo de um repatriado que nós trouxemos após uma anistia, ou algo assim, que teve que ser exilado no governo Bolsonaro. Esse ponto de mentira? Você acha, cara, que a gente consegue chegar nesse ponto? Mas não é que eu acho, Pavinato, se a gente olhar os dados, a gente tem quase certeza disso. Lá, vai falar assim, volta um exilado político, que estava onde? Em Barcelona, vendo os rapazes catalães. Mas a esquerda é campeã de narrativa. E aquelas pernas saradas. Na praia de Barceloneta, saindo das baladas, indo fumar na areia ali. Tá exilado em Barcelona, queria eu estar exilado em Barcelona. E ele tinha que explicar pra gente como é que foi que ficou meio maldito a saída dele, a renúncia dele. Houve inclusive boatos, eu não sei, mas houve muitos boatos que foram publicados pela imprensa, que ele vendeu essa saída do mandato, que houve dinheiro ali. Como é que ele está se financiando em Barcelona? Diz ele que é com palestras e tal. Será que tem um resquício dessa venda? Ou se houve, ou se não houve? Fica essa pergunta aí, talvez ele possa responder pro povo brasileiro se ele vendeu ou não o mandato. Sem esquecer que ele foi bolsista da fundação do Jorge Soros, né? É uma situação extremamente complexa. Ele falou que saiu do país por ameaças que ele vem sofrendo desde o assassinato da Marielle. Eu sempre tento levar pelo lado que é verdade. Eu sou mãe, se acontecesse alguma coisa nesse estilo, provavelmente eu me assustaria bastante também. Mas a gente sabe que essa história está rondando e tem muita coisa estranha aí por volta. E de tudo que a gente pode tirar desse tema
olha em que nível que são alguns dos nossos congressistas e qual é o nível de assunto que a gente tem que ter aqui. A gente tinha que estar discutindo as prioridades do nosso país, tinha que estar falando qual é o orçamento, como que a gente vai fazer para resolver realmente a criança que está passando fome lá nos confins do Brasil. E a gente está discutindo um deputado que, como foi dito aqui, medíocre, só que ele está querendo voltar para o Brasil, isso vale holofote. Isso que é muito triste. Essa pauta ela não é muito boa, não, mas eu quis colocar, porque eu não gosto dele mesmo. Então, eu fiz questão de mantê-la, porque assim, bastou ele sair do Congresso, né, para a Semana da Diversidade, no Congresso Nacional, ter as cores do arco-íris pela primeira vez. Mas vamos falar de outra personagem, né, da fauna brasiliense. E a Soraya Tronic, hein? Logo após o primeiro turno das eleições, em outubro do ano passado, ela fez uma postagem no Twitter dizendo o seguinte sobre Lula e Bolsonaro, que foram para o segundo turno. Abro aspas. Nenhum desses bandidos merece o meu apoio, fecho aspas. Ela apagou o tweet, mas o print é eterno e nós estamos mostrando aí na tela para que você possa acompanhar. O fato é que ela decidiu se aliar a Lula agora, mesmo se elegendo senador em 2018, apoiando Jair Bolsonaro. No Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro postou um vídeo de Soraya cumprimentando apoiadores do PT e escreveu a seguinte legenda, abro aspas. Seu conceito de traíra foi atualizado com sucesso, fecha aspas. Ela respondeu chamando o filho de Jair Bolsonaro de Bananinha. Fica a pergunta, ela está querendo seu espaço no novo governo? Obviamente, né, que quer começar. Quem não lembra da listinha? Teve um debate que o Bolsonaro chegou com uma listinha e falou, olha, a senhora tá brava comigo porque essa foi sua lista de demandas que não foi atendida no meu governo. Então, não é a primeira. A gente viu a Flávia Arruda recentemente. Põe ali o tweet de novo que ela tá com os apoiadores. Ela tá a cara da Carminha da Avenida Brasil. Tava bem bonito, mas olha, desculpa interromper. A gente viu recentemente... Ali, ó, parece que tá a cara da Carminha da Avenida Brasil, não tá? Gente, é a própria Adriana Esteves no papel de Carminha. Mas vamos lá, desculpa interromper. A gente viu recentemente, Pavinato, uma ministra do Bolsonaro, que é a Flávia Arruda, do Distrito Federal, que foi candidata ao Senado, com ele no santinho ali colada, abraçando Lula na sua posse. Ou seja, o que a gente percebe é que aqueles que ficaram sem os seus espaços de governo, os seus acessos, começam agora a acenar. É só ver o MDB, que era um partido que era o partido do golpe, o partido que tirou a Dilma, está lá com 3 ministérios hoje, está lá quase que toda a sua bancada dando apoio ao governo Lula. Ou seja, é claro o fisiologismo de muitos parlamentares que estão ali muito mais preocupados em indicações, em atendimento de pedidos do que em política pública. Porque eu não sou contra alguém se tornar base de alguém que não apoiou, desde que aquilo seja justificável e melhor para a sociedade. E que seja alicerçado em princípios que você acredita. Então a Soraya pregou uma série de questões em relação à reforma tributária, imposto único. Ok, quer apoiar o governo Lula? Qual é a contrapartida? Que seja enviado um projeto ou que ela possa ser relatora ou trabalhar numa proposta de política pública que ela pregou durante a campanha presidencial. Quando isso não acontece, você acha o quê? Que ela teve um papel, tal qual na campanha, de ir lá agora fazer apenas um posicionamento para cá ou para lá, sem, no fundo, buscar um interesse coletivo verdadeiro. Parece mais que era marcando uma posição naquele momento, no meio do mandato de senador, em que não perderia nada, buscar uma projeção pessoal e agora tentar buscar o seu lugar ao sol no governo. Ela chamou o Kelmon de candidato padre. Eu poderia chamar ela agora de candidata podre? Eu particularmente acho que quando você tem na campanha eleitoral um posicionamento tão contundente como ela teve, publicando tweet, dizendo, inclusive chamando os 2 candidatos de bandido, Lula e Bolsonaro, então, que foram ao segundo turno, eu acho que fica difícil essa candidatura, depois das eleições, tomar um lado de cara. Eu acho que ela tinha que se declarar independente, eu acho que candidatos assim, e cabe ao povo observar bastante esse tipo de comportamento, porque na campanha, alguns meses, chamou de bandido, ganhou, aí vira amiguinho, já quer ir atrás de um pedacinho, como é que é? A onça virou um gatinho miando, querendo um potinho de leite dentro do governo, se coloque como independente, afinal de contas ela tem um mandato de senadora, se coloque como independente, veja, projeto a projeto que chegar ao Senado Federal, analise o projeto, se for de interesse do povo brasileiro, vote favoravelmente. Agora, já querendo um potinho de leite, cadê a onça que rugiu no debate, agora virou uma gatinha aí querendo um pote de leite no governo Lula. Gatinha assanhada? Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu tenho uma visão menos crítica em relação à Soraya, até porque ela, como uma senadora da República eleita, ela, inclusive, quando ela chegou na posse ali, ela estava tirando foto com todo mundo. Lembrando que a Soraya
virou uma diva pop, né? Por causa do desempenho dela nos debates. Ela estava ali pau a pau com a Gretchen, diva pop. Aliás, a Gretchen tá passando por um momento difícil, hein? aliás, ela vai tá igual o Jean Willis, que ela falou que ela vai deixar o Brasil ir embora de vez para Portugal, porque aqui não tem lei para proteger os cidadãos de bem. É muita impunidade. Que, na verdade, o Esdras já ia fazer uma pós no exterior, mas que ela antecipou. Quando ela chegou ali naquele evento, ela até fez a seguinte declaração, dizendo que, eu gostaria que o Brasil... Vamos voltar da diva pop Gretchen para a diva pop Soraya Tronic. Ela falou, eu gostaria que o Brasil tivesse superado a polarização, mas, ao mesmo tempo, estou comemorando que a democracia venceu. E, no caso, não que Lula seja sinônimo de democracia, mas a transição de poder como sinônimo de democracia. E ela, como uma senadora da República, foi ali reconhecer o resultado das urnas. Agora, se tem algum objetivo político, que quer um cargo, quer um potinho para mim também, aí isso aí eu já não posso falar. Eu acho que já ficou claro, Carla, perdão, acho que já ficou claro no debate a listinha do Bolsonaro, a quantidade de pedidos que ela tinha ali. Então, esse hábito de solicitar cargos, pelo que a gente entende, nós não estávamos compondo o governo, não temos como afirmar, mas pelo que a gente viu no debate, parece que a listinha era bem grande, como o Alexandre falou aqui. Então, acho que esse hábito... Não foi, Carol? Ela bobeou por quê? Ela viu um senhor de vermelho e barba, ela devia ter ido direto no Papai Noel. Errou o alvo, tá tentando acertar agora, né? Mas o que a gente pode notar disso é que ela, na verdade, esse fato é um exemplo do que vai acontecer muito daí para frente agora no Congresso, né? Logo após as eleições, foi-se dito, poxa, Lula ganhou, mas ele vai ter certa dificuldade de governar, uma vez que o Congresso é muito mais conservador, né? O que, ao meu ver, é muito bom, inclusive, ter essa dualidade aí. Mas a gente sabe que o Congresso é conservador até a página 2, né? Vamos ver até que ponto as pessoas realmente são firmes ali nas suas convicções, né? Até quando, até por quanto tempo, né? Digamos assim, os deputados vão realmente ser fiéis, né? Ao seu posicionamento. Então, acho que essa cena da Soraya exemplifica, infelizmente, a maior parte dos políticos. Vai se repetir com essa nova bancada que toma posse, né, agora em fevereiro? Infelizmente é o natural, viu, Pavinato? O natural é que, é claro, eu também sou 100% a favor de você votar conforme os seus princípios. Se o governo fez um bom projeto, você não tem que partir quanto melhor, pior. Pelo contrário, a gente tem que torcer para que o Brasil dê certo. Eu não vou esperar para alguém vir daqui a 4 anos, um salvador da pátria, e resolver todos os problemas, que isso não vai acontecer. Mas o nosso Congresso não é tão estadista assim, em geral, né? É claro que tem pessoas muito competentes que foram eleitas, mas a grande maioria tem seu preço. E temos que lembrar que a Soraya está embarcando numa nave que o partido dela já está inteiro lá, né? São 3 ministérios da União. O Davi Alcolumbre, senador, ex-presidente do Senado, e que pretende voltar depois do Rodrigo Pacheco ter um próximo mandato aí, tá lá articulando. O que ela percebeu é que só ela vai ficar de fora. Eu acho que pior que a Soraya, só tem um personagem que eu fico pensando como está a cabeça dele nesse momento. É um dos sujeitos mais inábeis politicamente que eu conheci nos últimos tempos. Deveria ter ficado lá no judiciário, que chama-se juiz Sérgio Moro. Eu imagino o que o juiz Sérgio Moro está fazendo nesse momento com o seu partido no governo Lula. Em que ele, se ele não entendeu como funciona a dinâmica congressista de bancada, em algumas matérias a votação é por aclamação, por lideranças. Então, goste ele ou não, vai ter que ficar pedindo toda hora seu pedido avulso, mas a sua bancada vai aprovar coisas do governo Lula, até aquelas mais impopulares. Bom, então, essa nave, né, é a nave da morte, né? A estrela da morte. Estrela da morte. Do Star Wars. Você acha que a direita morreu? Não, a direita não morreu. A direita precisa entender que existe o seu espaço, se organizar, buscar novas lideranças, entender como funciona. Deixa eu recolocar então, porque foi muito forte essa pergunta. Você acha que a direita, ela ficou do tamanho do PCO? Na prática? Não, acho que a direita brasileira, ela acordou, vamos assim dizer, de 2018 para cá, e ela precisa se organizar, precisa entender um pouco o jogo político, precisa sair de uma certa fantasia de que vai ter um salvador da pátria que vai resolver tudo. A política brasileira, nós temos
executivo, legislativo e judiciário. E temos que aprender a jogar esse jogo. Foi muito bem dito aqui. Nós vamos ter um novo Congresso Nacional que vai tomar posse agora em fevereiro. E esse Congresso Nacional, que foi eleito por cada um de nós, por brasileiros que votaram nos seus deputados federais, nos seus senadores, temos que acompanhar esse deputado, porque é ele quem aprova as leis que vão valer no Brasil. Às vezes o governo quer fazer, pois é, acredita nisso? É o deputado federal e senador que faz isso. É ele. Conta, que novidade. Pra você ver, parece novidade, não é? Mas não é. É essa galera. E o que é interessante é que muitas vezes o executivo manipula o jogo de uma forma que parece que o executivo é o dono, é o todo-poderoso do processo e não é. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado deputados e senadores que vão, como foi dito aí pelo Lula, entram e saem do Planalto, sorrindo atrás de foto, de tapinha nas costas. Isso tem que ter um preço. Quem paga esse preço somos nós. Então temos que acompanhar os parlamentares que vão, principalmente os que vão tomar posse agora, que esse novo Congresso tem um viés mais, na minha opinião, mais de centro-direita. E ele pode sim fiscalizar grandes e evitar que aconteçam grandes problemas nesse governo. Tem essa força, vamos ver se vai usar.